Bom dia, potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um vídeo, mais um estudo nosso aí destes preceitos de luz do Masaharu Taniguchi. É realmente um estudo, como eu falo para vocês, pra gente estar começando o nosso dia aí mais abençoado, reconhecendo que nós viemos para sermos felizes, abundantes, viver a plena alegria neste mundo e não o sofrimento. Nós viemos para viver a alegria que nos foi dado por direito divino. Este é o nosso direito divino e você merece, todos nós merecemos. Você não precisa fazer nada para merecer, nada. Mas você só vai viver a alegria plena, a abundância plena, se você reconhecer que você é filho de Deus. Então todos nós nascemos merecedor. Você não precisa fazer nada, mas você precisa alinhar com a abundância de Deus. Não adianta você não alinhar. E não é por merecimento, porque você já nasceu merecedor. Tá bom, potências infinitas? Vocês já nasceram merecedores. Vocês são merecedores de toda essa alegria, toda essa abundância, toda essa vida plena. Tá? Então a gente precisa reconhecer para ter acesso a essa vida. Se você não reconhece, se você acha que é só matéria, que esse corpo aqui é o fim de tudo, é o começo de tudo, é o fim de tudo, não vai adiantar, tá bom? Mas você veio, já nasceu merecedor magnífico. Por isso que eu falo tanto daquela oração que tem aqui no canal, você nasceu magnífico. Vou deixar aqui a fotinho para vocês acessarem essa oração. Gente, é linda demais essa oração. Você nasceu magnífico. É muito lindo, tá? Hoje, dia 4 de novembro, mais um dia abençoado na nossa vida. Esses preceitos, como eu falo sempre, né? Agora que tá terminando, tô falando mais constantemente. Eles são um estudo mesmo para a gente poder começar aí, né? Colocar em prática e reconhecer a nossa vida como vida de Deus. Nos reconhecermos como Deus, como parte, como extensão dessa vida de Deus. Então, o Masaharu Taniguchi, ele nos mostra aí de uma forma muito leve, né, sem ficar olhando para o pecado, para a doença e para a morte, que nós somos uma extensão da vida de Deus aqui, vivendo essa experiência maravilhosa humana, né? Vamos lá para as nossas mensagens de otimismo. Viver é amar. A qualidade do amor faz a qualidade da vida. A.C. Jesus. Que lindo, né, gente? Maravilhoso. Essas mensagens aqui de otimismo sempre muito conectado com tudo que a gente estuda aqui. E aí, vamos lá para o nosso dia 4 de novembro. Não traga à memória o aspecto da doença. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente volta lá no passado, a nossa mente, ela foi criada, ela só vive no passado. Então, tudo que a gente vive hoje é porque, e não porque você está pensando no passado, às vezes você nem está pensando naquilo, mas a nossa mente, ela volta para pegar memórias lá do passado, para como que você deve reagir a determinadas situações. Então, às vezes você nem está consciente daquilo, mas automaticamente, porque o nosso subconsciente, ele é, né, a maior parte, se vocês já viram aí alguma foto de um iceberg, então tem só uma pontinha aqui, mas a maior parte está submersa. Então, esse é o nosso subconsciente. É o que traz à tona aí a nossa vivência, tá? Passada. Então a gente age, a gente tem atitudes de acordo com a nossa experiência passada. Isto é o que o nosso cérebro vive. Ele não vive lá no futuro. Ele não foi programado para ver lá no futuro. Quem está programado para ver o futuro, para viver e ver tudo de cima, é o nosso Deus interior, é a nossa potência infinita. Mas o nosso cérebro, a nossa mente racional, ela só está programada para ver diante, né, para agir diante do que aconteceu no passado. Então, por isso que eu falo para vocês que
eu estou fazendo um trabalho contrário ao que todo mundo está falando. Por quê? Quando você já começa a ter uma consciência legal de que você precisa mudar o seu pensamento do negativo para o positivo, isso leva um tempo, tá, gente? Não é de uma hora para outra, assim como você pensar no futuro também, né? Assim como você imaginar a vida que você quer. Quando você ressignifica o seu passado, que você nasceu numa família maravilhosa, que você nasceu aí, eu não conheci meu pai, eu fui rejeitada aí pela família inteira, e isso já tá tudo certo pra mim, tudo maravilhoso, tudo já ressignificado, né? Então, eu fui ressignificando essas coisas na minha vida, essas situações na minha vida, esses fatos na minha vida. Então, hoje eu consigo agir diferente. Por quê? Porque eu mudei o meu passado. Eu mudei o meu passado. Então, as minhas crenças hoje, elas são diferentes. Mas todo dia, como eu falo pra vocês, pra internalizar uma crença na nossa vida é muito rápido. Você nem percebe, por isso que você precisa estar consciente. Então, quando você está assistindo uma TV, quando você está ouvindo uma música, quando você está conversando com alguém, então você já fica de olho. O que essa pessoa está falando? Ah, não, isso não serve para mim. Então você está consciente. Então, quando você começa a ressignificar o seu passado, onde você trabalhou, onde você estudou, que você é inteligente, e aí você vai usando o quê? De autossugestão. De autossugestão. Você vai começar a se admirar. Você vai começar a admirar a pessoa que você se transformou. Então eu estou fazendo um trabalho o contrário do que todo mundo prega. Né? Todo mundo prega o quê? Imaginar o seu futuro, imaginar aquilo acabado. Neville também, só que Neville também fala sobre você ressignificar o seu passado. Neville também fala muito isso. Ah, você viveu como a Catherine Ponder. Vou falar de novo. Ela foi o quê? Ela achava que minha mãe não me ama. Ela trocou pra quê? Minha mãe me ama. Ah, eu sempre fui pobre. Minha avó sempre falou que eu ia morrer pobre. Não, eu nasci rica. Minha avó sempre falava que de onde vem esse dinheiro sai muito mais. Ou, ai, meu dinheiro tá acabando, não vai dar até o final do mês. Nossa, todo dia entra dinheiro na minha conta. Eu não fico com a minha conta zerada nenhum dia do mês. Então você tá fazendo o quê? Você tá mudando com autossugestão o seu passado. Porque tudo isso que você fala hoje é passado. Não precisa ser lá atrás. Se você conseguir ir lá atrás e ressignificar o seu nascimento, a sua vida. Olha que interessante. Eu falei assim, tava conversando com a minha mãe. Sempre tem umas histórias aqui com mãe, né, gente? Aí eu falei assim, mãe, eu não sei o que a gente tá conversando, mas eu sei que eu falei assim pra ela, eu nunca passei fome na minha vida. Aí minha mãe olha pra mim e fala assim, mas eu passei quando você tava na minha barriga. Então, inconscientemente, gente, o que ela tá falando pra mim? Você passou fome, sim. E ela queria passar essa crença pra mim. Entende? É uma coisa tão... tá tão enraigado na pessoa que a pessoa nem percebe o que ela falou. Você percebe como é mais fácil você mudar o passado? E aí vem, né, numa linha única, mudando o seu presente e automaticamente o teu futuro? Mas você passou fome você passou fome na minha barriga, porque eu passei fome. Falei, mãe, então você precisa resolver isso na sua vida, porque eu não passei. Eu não passei. Nem na sua barriga. Por quê? Porque eu já ressignifiquei tudo que eu passei na barriga da minha mãe. Agora, quem tem que mudar é ela. Entende? O meu trabalho eu já fiz. Agora é ela que tem que mudar. Quando ela falou isso, eu percebi, eu falei, gente do céu, que coisa mais incrível. Porque eu já não penso mais nas vontades que eu tive. Né? Não que eu tenha passado fome, não passei. Mas a gente passa as vontades, né? Quando a gente passava, né, as vontades, né? E aí eu ressignifiquei isso na minha vida. Então eu nasci diferente do que foi mostrado pra mim. Olha que interessante.
Então, às vezes é mais fácil você ir lá e mudar o seu passado do que ficar aí imaginando o futuro. E o Neville, ele fala muito sobre isso, sobre a revisão da sua vida, tá? Que é você ressignificar. É a mesma coisa. Tá bom, potências infinitas? Vamos lá. Não traga à memória o aspecto da doença. Assim como citou Henry Victor Morgan, uma senhora que percebeu alguns fios brancos em seus cabelos, passou a mentalizar diariamente: os fios brancos desapareceram, os fios brancos desapareceram. E após um mês, todos os fios do cabelo dela estavam totalmente brancos. Com isso, ela deve ter se indignado muito pensando: que raios! Cadê a força do pensamento? Mas mentalizar os fios brancos desapareceram é o mesmo que mentalizar: tenho cabelos brancos. Vocês percebem a diferença aí? Fazendo com que a pessoa se lembre todos os dias dos cabelos brancos. É desnecessário lembrar-se das formas e estados de doenças e argumentar sobre isso. É a mesma coisa de você falar assim: eu estou sendo curada. Eu estou sendo curada. Eu estou curada. Eu estou curada. Você está reconhecendo o quê? Que você tem a doença. Você está focando naquilo que você está vendo ali. Porque não é você está olhando com os olhos carnais. É complexo, né, gente? É bem complexo, porque olha só como que ela teria que usar essa afirmação aqui? Então, ele tá falando aqui, né? Ela usava o que? A afirmação: os fios brancos desapareceram. Só que ela estava olhando os fios brancos. O foco dela era os fios brancos. Como que teria que ser a afirmação dela? Meu cabelo é maravilhoso. Meu cabelo é natural, desde quando eu nasci. Ou você pode olhar e falar, né? Só existe Deus e o que vem de Deus. Só existe a imagem verdadeira. Na imagem verdadeira não existe o quê? Degeneração. Você é perfeito na imagem verdadeira. Então você não vai estar olhando para aquele fio branco. Você não vai estar olhando para sua conta que não tem dinheiro. Você vai estar olhando para a conta que tem dinheiro. Sempre tem dinheiro na minha conta. Nunca fica zerada a minha conta. Nunca fica, sempre tem, é dinheiro que entra toda hora. Então, quando você fala do jeito que ela falou aqui, você está focando no problema. E aí você fala, né? Quando eu foco no problema, aquele problema cresce, mesmo que você esteja usando uma afirmação. Porque é o sentimento. É o sentimento, que nem eu falo para vocês. Minha mãe me ama, mas o sentimento tá o quê? Minha mãe não me ama? O que vai manifestar? Minha mãe não me ama. Então, conforme você vai falando com convicção, você vai internalizando e você vai tendo fé e convicção de que aquilo vai realmente acontecer. No caso dela, passou um mês. Ela estava olhando no espelho, mas ela estava afirmando inconscientemente, tipo aquela mulher que Neville fala. Ela foi numa das palestras do Neville e ela falou assim: pois eu vou deitar hoje, eu vou dizer para aquela montanha, passe daqui para lá. Ela acordou, primeira coisa que ela foi fazer foi ver se a montanha estava lá. E a montanha estava no mesmo lugar. E ela falou o quê? Não falei que a montanha não ia sair do lugar? Então ela não acreditou de verdade, ela não sentiu que aquilo era verdade. É isso que ele quer dizer aqui. Então quando você fala, eu tenho dinheiro na minha conta sempre, é o sentimento. Se você olhar para aquela conta e falar, eu tenho dinheiro sempre, mas você não está acreditando, aí é o que você vai manifestar. É você viver aquilo. E você não vai viver no começo, mas ela, depois de um mês, ela ficou indignada. Por quê? Se ela ficou indignada é porque ela não estava acreditando. É isso, entendeu? Vou deixar o link aqui do site inspiraçõesparaser.com.br para vocês entrarem lá e conhecer o Despertar da Consciência, essa coletânea de Neville maravilhosa que ajuda muito vocês a quebrarem crenças e a entender essa questão do sentimento, gente, a entender como que a mente consciente e o subconsciente tem que estar alinhado e aí fazer o casamento entre os dois para que possa manifestar o seu desejo aqui no mundo fenomênico.
tá bom? inspiraçõesparaser.com.br é o site, vai estar aqui na descrição para vocês conhecerem o despertar da consciência maravilhoso, tá? Não traga à memória o aspecto da doença. Então ela tinha a memória dos cabelos brancos. Então ela sempre estava trazendo aquele aspecto ali pro presente dela. Ela falava: os fios brancos desapareceram. Os fios brancos desapareceram, mas ela estava olhando sempre os fios brancos. Esta é a memória que ela tinha. Assim como citou Henry Victor Morgan, uma senhora que percebeu alguns fios brancos em seus cabelos, passou a mentalizar diariamente: os fios brancos desapareceram. Os fios brancos desapareceram e após um mês, todos os fios de cabelo dela estavam totalmente brancos. Com isso, ela deve ter se indignado muito, pensando: que raios, cadê a força do pensamento? Mas mentalizar os fios brancos desapareceram é o mesmo que mentalizar: tenho cabelos brancos, fazendo com que a pessoa se lembre todos os dias dos cabelos brancos. É desnecessário lembrar-se das formas e estados de doenças e argumentar sobre isso. Então, você tá olhando na sua conta e você fala assim: nossa, não tem dinheiro, mas amanhã terá mais. Amanhã terá mais. Amanhã terá mais. O que você tá mentalizando? Que você não tem dinheiro naquele momento. Então você tá sempre lembrando que você não tem dinheiro naquele momento, que você não tem comida naquele momento, que você não tem sustento naquele momento. Então toda vez que você olha para aquilo e fala isso, você tá aumentando isso na sua vida, tá bom? Gente, que vocês tenham aí mais um dia abençoado na sua vida, na minha vida e na vida de todas as pessoas do planeta. Eu amo vocês, fique em paz, tenha fé, acredite no seu potencial infinito, acredite que você veio para ter uma vida e uma vida de abundância, alegria, felicidade e plenitude. Até amanhã com mais um preceito do dia 5 de novembro. Eu amo vocês. Até lá.